Fala, rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, mundo. Tô aqui com o René Murad, ou Murad, não sei qual forma que eu chamo, mas enfim, René. Sejam bem-vindos ao canal Henrique sobre vivências. Não é sobre vivência, é sobre espaço vivências, que eu acho que eu vou fazer alguma coisa aqui hoje em relação a isso. Eu acho, a gente ainda vai tentar decidir. Tô convencendo. Eu quero marcar a vida desse cara para sempre. Daqui a pouco eu convenço. Aliás, aqui é um estúdio de tatuagem, eu sou tatuador. Isso. E você sabe quando uma pessoa chega no estúdio de tatuagem, o risco dela sair tatuada é muito maior. Ó, eu vou te convencer aí. Beleza, até o final desse vídeo a gente decide. Quando acabar esse chá aqui, ele tá ferrado. Né? Exatamente. Ainda bem que não é chá de cogumelo. Enfim, rapaziada, comenta aqui alguma coisa, fala aí, faz alguma pergunta que você queira saber. Lembrando que, se você entrar no site da Voner e digitar o código W023, você tem 10% de desconto e você pode comprar qualquer coisa com o frete grátis e mais o descontinho. Faz um comentário de qualquer coisa, pergunta o que você quer saber, vê o que você quer de interessante e a gente vai tentar discutir algumas coisas aqui. Hoje, eu tô aqui com o René Murad, participante de Largados e Pelados, e Desafio em Dose Dupla, que acabou de sair. Achei do caralho. E, cara, eu tô aqui pra fazer a seguinte pergunta, mano. Que momento que você tá vivendo agora? O que tá rolando agora contigo? Cara, ainda tô num turbilhão, né? É muita coisa acontecendo. Eu acabei de sair aí de uma notoriedade de Largados e Pelados, que me impulsionou, né, em termos de redes sociais, porque hoje, você sabe, Rede social, né? A rede social vai ser a sua árvorezinha, sua vaquinha que vai dar o leite ali, um pouquinho. Ninguém tem pretensão, eu pelo menos não tenho pretensão de ser rico numa rede social e tal, mas é um negócio que é importante, principalmente quando você ganha notoriedade. Sim. E assim, mal acabou essa onda, já começou uma outra. Então, eu ainda eu tô meio amortecido, atordoado. Parece que eu levei um choque. Sim, Afinal, que de choque você entende. De choque eu entendo. Ele acha que não, eu já vi a cara desse cara no jornal já. Esse rapaz aqui salvou um funcionário de uma empresa elétrica. Da companhia, vamos lembrar de uma coisa que de choque o senhor também entende, né? Você só não levou. Vamos lembrar disso. Não, eu levei um choque de uma enguia assim, cara. Levei o braço ficou adormecido. Cara, mas como é que é a sensação disso, cara? Cara, é que nem você bateu o cotovelo. Ah, caraca, sim, o famoso choquinho, que bate no dedo. Só que adormece, é muito estranho. Sabe quando você fica com a perna, você dorme em cima da perna, você fica na perna muito tempo numa posição, você vai pisar... Você perde a força. É bem isso. É aquela sensaçãozinha, pá. Eu nunca tive essa experiência, né, de meter a mão numa enguia. Eu sou meio kamikaze. Então, possivelmente, eu falei, cara, qual é a sensação? Porque eu sei que ele vai me matar. Eu vou fazer aquele toque rápido. Não vai me matar. E uma questão até que eu falei, quando eu assisti você, foi, cara, peraí. A madeira, ela tá molhada. Então, conduz. Pega também mesmo assim? É que o facão, ele tinha madeira, só que no meio o ferro era tipo sanduíche. É verdade, tem uma borracha para amortecer a pancada. Mas o ferro mesmo, a lâmina do facão era inteira. Caraca. Então eu tava ferro com ferro, como se eu tivesse pegado um pedaço de ferro encostado. É verdade. Fora a água ainda molhada, e o pezão molhado ali no brejo. Cara, foi um pouquinho assim e já senti o bagulho. Caraca, eu assisti e fiquei, mano... 800 volts, né? 800 volts deve doer. Dá pra sustentar o estúdio, né? Mas a vontade de comer, a fome que você tá, e você saber que aquele bicho ele pode dar choque até pelos olhos. Você pula em cima e você vai pro pau. É coisa de louco. Vamos sair um pouco da história do programa. O programa, se vocês quiserem ver, irmão, vá dar uma olhada lá no streaming da Discovery, ou qual é o outro canal mesmo? Haku. Não, Roku. Vai lá no Roku, vou botar aqui na descrição também o site da Roku. Roku ou Haku? Roku ou Haku. A gente vai colocar, eu vou colocar ali. Não, é Haku. Haku. Isso mesmo. Vou colocar na descrição também, assiste lá o René. Eu quero saber o seguinte, quem é o René? René veio de onde? Tu faz o que da vida? Onde saiu essa história de vou pro mato, eu gosto do mato? Eu quero saber quem é o René, esquecendo o programa, até chegar aqui. Bom, eu nasci aqui em São Paulo, né? Sim. E hoje eu tô com 47 anos. 47 anos. A vida inteira, mato. Então, eu nasci assim, eu nasci caçador, nasci pescador, a natureza me encanta. Só que ela me encanta num outro sentido, naquele de estudar.
Então eu olhava uma folha e falava, por que aquela folha tem aquela pinta e aquela não? Por que essa é lanceolada e aquela é cor de fora? Os famosos porquês. Porque, exatamente. Só que a diferença é que eu não me contentava em só perguntar. Sim. Eu ia atrás da resposta. Sim. E quando você vai atrás de uma resposta, você descobre outra pergunta. E assim você vai. E se você tem uma cabeça boa, você guarda isso numa bagagem, porque eu te falo uma coisa, quanto mais coisa você tiver na sua bagagem de conhecimento, menos coisa física você carrega na sua bagagem de mão. Exato, minimalismo. E a experiência, a vivência. Eu digo uma coisa, a experiência é uma excelente professora. Ela cobra caro, sim, mas explica bem. Você nunca mais vai botar a mão, né? Então, porra, claro, né? Então é assim, não tem como você ser um sobrevivencialista ou ser qualquer coisa nesse mundo se você não tiver experimentado essa coisa várias vezes. Sim. Então, no caso da sobrevivência, sair para o mato, ir para uma cachoeira, vou passar um dia acampado no jardim da minha casa. O resumo da história é, o René é aquilo ali. Não é um personagem, não é uma coisa que eu vou resolver viver isso aqui. Não, eu vivo isso aqui a vida inteira. Sim. Eu tenho um dito do seguinte, toda vivência é válida. Toda. Se você não morreu, tá aí para aprender. Né? Tem aquela frase que o que não mata engorda. Beleza. E serve para experiência. Exatamente. Serve. Eu passei experiências muito loucas. E se você morrer, ainda serve de experiência para o outro. Né? Vai servir para alguma... Você não é um inútil, você serve de exemplo daquilo que não se deve fazer. É do exemplo errado. Exatamente, tudo é aprendizado na vida. Eu acho essa coisa da experiência de viver algo muito interessante. Eu sou um cara inconformado. Vidas quadradas me cansam. Então, tipo, eu tenho um Fusca e eu gosto de viajar com meu Fusca para lugares totalmente nada a ver. E eu sou aquele cara que eu não faço um planejamento muito certo, não. Eu olho no mapa, eu abro o Google, eu quero conhecer esse lugar e vou. Eu sou muito desse. Nesse momento, a gente está gravando isso aqui, eu resolvi fazer um mochilão que eu faço todo ano e entrevistar pessoas. É isso, eu não planejo, eu vim parar aqui do nada. Não tem problema, pode atender. Eu vim parar aqui do nada. Eu acho que as pessoas precisam sair das suas caixas. Essa metodologia de viver. As caixas te limitam a um mundo muito pequeno que você vive na sua cabeça, mas ele é muito grande. E quando você percebe que o mundo é muito grande, aí que você percebe que ele é pequeno. Por quê? O mundo é um feijão e todo mundo mora na parte branca. É verdade. Cara, é incrível. Eu vou conhecendo pessoas e você percebe que aquela pessoa que você conhece uma outra pessoa que você conhece que você nem imaginava. Cara, saiam do lugar. A minha regra é, faz que dá certo. Primeiro você faz, depois você vai ver a merda que vai dar. Uhum. Eu levo isso porque eu tive depressão um tempo e eu simplesmente falei, mano, eu tenho duas opções na minha vida. Eu fico sentado chorando, esperando alguma coisa acontecer, ou eu continuo andando até alguma coisa acontecer. Eu resolvi fazer isso. Então eu não gosto muito de ficar me lamentando ou ficar contando, me fazendo de pobre coitado para realizar uma coisa. Deixa eu atender. Atende aí, pode ficar à vontade. Então, cara, o que eu quero conhecer hoje de você, como eu já disse, cara, eu tenho meu jeito, eu não gosto de caixinhas. Eu quero saber o que mais você faz além da sobrevivência. A gente já entendeu que você é caçador de javali. Eu quero saber como é que você chegou aí. Quais as outras habilidades? Eu fiquei sabendo que você tem alguma coisa em relação à saúde. Eu não sei. Bom, vamos lá. Eu sou formado em farmácia, né? Bacana. Me formei em farmácia. Não, Oswaldo Cruz. Aí eu fiz farmácia bioquímica. Bacana. Depois me especializei em farmácia industrial. Aí depois fiz uma pós em química. Depois mestrado em imunologia. Só que o mestrado eu não terminei. Eu chutei o pau da barraca e fui morar na Inglaterra. Fiquei um tempo morando em Londres. Acabamos de descobrir que ele morou em Londres. Pois é. Tanto é que o estúdio aqui chama Camden Town, por causa do bairro. Caraca, eu não sabia. Lá. Acabei de aprender uma coisa, não sabia. E a caça, eu já nasci caçador. A diferença é que as coisas vão mudando. Vão mudando, né? Sim. Caçar grilo ou caçar um javali é caça. Né? E hoje eu me dedico ao manejo, né, que é o controle do javali. Que aqui no estado de São Paulo, o javali é praga. Isso é uma coisa que eu aprendi contigo. Eu não sabia que existia uma habilitação para você caçar o javali. Sim, você tem que tirar um certificado de regularidade. Você entra no site do IBAMA, é bem simples. Até no meu canal no YouTube, eu ensino como é que faz. Tá, e o tutorial, o meu canal no YouTube é sobre caça, é tutorial de caça. Claro que tem algumas papagaiadinhas, algumas coisas lá que tipo, a gente acaba, né, descontraindo um pouco.
mas o foco é javali e caça. Quando você tira essa habilitação, pede alguma coisa específica? Tipo, tem que ser com uma garrucha? Não, Tem. mas você pode especificar com o que você vai estar usando. E é obrigatório com aquela ferramenta? É obrigatório com aquela ferramenta, Entendi. porque uma abrange a outra, né? Entendi. No meu caso é arco, eu caço de arma de fogo, mas eu tenho CR. O primeiro CR te habilita a caçar o javali, aí depois você vai preenchendo as outras informações. Entendi. Eu não sabia disso. Aí você precisa de 3 coisas: o documento da arma que você está usando, o cadastro da fazenda, com a autorização do proprietário, e o CR do IBAMA. Essas 3 coisas você já pode fazer. O contato a galera faz diretamente com você. Preciso de um caçador de javali. Ou você vai vou. Não, isso sim, eles podem fazer dessa forma, porque o javali ele não dá lucro. Entendi. A gente gasta o nosso dinheiro, o nosso diesel, a nossa munição para fazer um trabalho voluntário. Mas javali não tem carne boa? Eu não Tem, sei. é maravilhosa, mas não pode vender. Você não pode... nem um dente dele para fazer um artesanato. Cara, não sabia disso. Pois é. Proteção IBAMA, regra? Não, é porque não tem uma legislação que fala, uma legislação sanitária. Vai comer essa carne, pode dar pau. Meu, para mim isso é coisa para proteger frigorífico, porque eu poderia caçar o javali, vender para um frigorífico, o frigorífico vai lá, faz a inspeção sanitária nessa carne e revende no mercado. Eu sou a favor do seguinte: se a gente tem um problema, a gente cria uma norma para encaixar um problema numa solução. Esse negócio de, não pode isso. Por quê? Porque não pode. Não, isso para mim não existe. Tudo tem que ser negociado. Se a gente tem um animal, a gente tem ele em abundância, e tem como regulamentar, regulamenta. Então, é o que eu brigo. É para isso que eu luto. Não, você está muito certo. Eu e outras pessoas. A gente tem pessoas fortes aqui no estado de São Paulo. A única forma que a gente tem de brigar com isso é política, meu amigo. Ficar falando que você não vai se meter em política é você... Todo mundo tem que se meter porque a política é pública. Isso não significa que você tem que abraçar um nome. Você tem que abraçar uma causa. Mas a gente tem aí no Brasil, a gente tem 2 nomes pesados aí, que é o Mardiqueu Samurai Caçador e o Rafael Salerno. São 2 caras aí, os pioneiros na caça do javali, que são os 2 caras mais engajados hoje no Brasil em cima de arma, javali e regulamentação da caça. Só uma informação para mim que é importante, que eu vou querer aprender. Eu confesso que os meus papos são para eu aprender com o que você sabe. Então, cara, eu quero muito entender como é que funciona isso. Já 3 informações muito interessantes. E, beleza, você foi lá, tirou o certificado, e aí você... Como é que faz? Tipo, tem uma área determinada, que tem mapeamento? Qualquer propriedade. Onde tiver javali, tem caçador. Então, qualquer propriedade que tiver javali, você vai lá, cadastra essa propriedade no IBAMA, é muito fácil fazer esse cadastro, só pega o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, é um número desse tamanho, você vai lá, joga isso no site do IBAMA, aí você coloca lá seus dados, pronto, você cadastrou a propriedade. Aí você vai no dono da propriedade e fala, eu só preciso de uma autorização, eu, fulano de tal, autorizo o René Murad a caçar aqui. Puf, acabou, guarda isso. Se algum policial florestal te parar, ele vai perguntar, cadê os seus documentos? Está aqui, eu sou essa pessoa, esse aqui é o meu CR do IBAMA, e essa aqui é a autorização que eu tenho da propriedade. Muito bem, senhor, você está usando a arma de fogo? Tô. Eles não vão pedir documentação de arma de fogo, a não ser que eles estejam procurando. Tá registrada a arma de fogo? Tá, então beleza. Desculpa a gente te atrapalhar. É engraçado, eu não sei se você já morou nos Estados Unidos, já falou que morou fora. Nos Estados Unidos ainda não. Lá, caça é um negócio comum. Comum. É muito comum. Apesar de ter lá as leis deles que são diferentes daqui, que tem caça do urso e tal, a gente não tem tantos ursos aqui. Por que não faz a coisa funcionar? É muito diferente isso. Porque enquanto uma galinha vale mais que uma jaguatirica, ou um bezerro vale mais que uma onça, não vai ter. Um produtor rural vai lá e mata a onça porque ela está comendo o gado dele. Ele não está errado. Sim. Faz sentido. Só que se fizesse igual na África, com leopardo, por exemplo, que estavam quase extintos em alguns lugares, aí as pessoas matavam o leopardo por causa da criação da cabra. Aí um fazendeiro falou assim, vamos fazer o seguinte, vamos criar cabra para dar de comer para os leopardos, e a gente contrata a gente oferece o serviço para o caçador vir caçar o leopardo. Então, faz a coisa funcionar. Um leopardo custa $20 mil para você matar ele. Uma cabra custa $3. Então, peraí, vamos criar leopardo? É isso que precisa no Brasil. Não é que eu estou falando para caçar onça. Sim. A gente tem capivara, tem queixada, regulamentar.
É diferente. Eu vou te contar uma história real. Um amigo meu no Goiás, ele tinha uma propriedade lá, acho que era 700 hectares, mais ou menos, a propriedade dele. Uhum. Tudo de cerrado nativo, mata ciliar, bonito. Só que ele era pobre, ele não tinha dinheiro para... Aí é difícil. E aí, invasão de terra, Muito. as propriedades em volta pesando, e ele não tinha dinheiro, e ele nem queria arrebentar com o cerrado para plantar soja. Uhum. Aí ele virou pro Ibama e falou assim, ó, eu tenho uma população aqui de mais ou menos 2.000 queixada e eu queria fazer um manejo de 200 animais anos. Quer dizer, ele montava uma pousada, Sim. os caçadores iam lá e por ano podia bater 200 animais. No impacto, é zero, porque cada ano ainda fez um estudo, cada ano ia ter muito mais que 2.000. Você tinha 2.000, abate 200, no ano seguinte... A natalidade vai subindo, é normal. Exatamente. Aí o Ibama virou para ele e falou assim, legal, não, a gente prefere a soja. Aí derrubou os 80% do cerrado que podia derrubar, só sobrou as matas ciliares, jatobá de quase 3 metros de envergadura foi pro chão, derrubaram tudo, só sobrou um monte de bicho apunhalado nas matas ciliares, que são caçados pelo caçador clandestino. Ou seja, um lugar que tinha 2.000 queixada, hoje não tem 200. Caraca, velho. Então, isso é a regulamentação da caça, você proteger o meio ambiente. Se você tiver uma caça regulamentada, você tem um meio ambiente saudável. Equilíbrio. Cara, é muito comum. É só você falar, esse bicho vale mais do que a soja que você vai plantar. E você vai estar preservando o meio ambiente, que você não derrubou o cerrado, e você está fazendo controle sem prejudicar. Mas o Brasil é assim. No desafio em dose dupla, eu matei um coelho numa pedrada, eu já recebi quase 80 choro de mimimizento aí, falando, você matou o coelho. Eu falo, caralho, coelho da Páscoa do inferno. Cara, aqui é o momento que a gente tá de sobrevivência. As pessoas acham que o cara tá comendo um bife, velho, tá fazendo um churrasco. A única coisa que eu não concordo, por exemplo, lá onde eu trabalho tem muito gambá. Não sei se você já comeu. Eu já comi. E aí, beleza. Você viu o gambazinho, eu nem maltrato, parece um rato gigante, eu só afasto. Né? Tem pessoas que matam por matar. Nem pra comer. Não come. Se você tá matando pra comer, ok. Né? Porque não sei o que passa na cabeça das pessoas, que elas acham que o bife, ele vem embalado num saquinho. Não, cara. Nasce numa árvore, né? Não, bife não nasce. Esse negócio de matar para comer, eu defendo muito animal. Eu sou um caçador, mas eu defendo animal. Sim. Eu planto árvore, eu acho um animal ferido na natureza, eu cuido dele e por aí vai. Então, assim, o javali é um inimigo. Quem protege o javali joga contra a natureza. E existem outras coisas, mas ninguém está preparado para falar disso. Por exemplo, gato feral. Sabe o que é um gato feral? É um gato grande, diferente do residencial, né? Não, é um gato doméstico que vai para a natureza. Uma pessoa que jogou um gato no mato, ele procria, eu achei que fosse aquele e ele gato fica grande. Selvajado. Entendi. É o gato doméstico aselvajado. Entendi. Por ano, um gato feral mata mais ou menos 250 aves por ano. Ele tem que comer. Ele tem que comer, é normal. Só que ele mata papagaio, periquito, iambu, codorna. O pássaro que ele pegar, um gato que a pessoa jogou na natureza, faz tudo esse estrago. Sim. Aí a gente fala, a gente precisa de uma autorização para abater gato feral. Pronto, direitos dos animais. Não, porque você não pode matar um gato. Velho, esse gato está causando um desequilíbrio. Vamos lembrar que o gato ele é um animal selvagem. A gente começou a domesticar gatos recentemente. E aí tem outra parada. Não é só o gato feral. Você tem a lebre, que é um problema. Você tem o búfalo, agora tem o cervo axis chegando. E o javali, que come a raiz de uma árvore, mata uma árvore centenária. Assoreia um rio, acaba com a nascente. Mata todos os peixes que estão naquele lugar. Tudo que passar na boca do javali, ele come. Ele come o ninho de ema, ele come o ninho de siriema, ele come o ninho de iambu, come o ninho de pomba, come a cobra, come o lagarto. Então, um javali, olha o estrago. Ele arranca todo o solo, na hora que cai a chuva, aquela água, lava, dá erosão, fora. Destruição da plantação, fora. Passar doença para os animais domésticos, fora. Ele atacar pessoas e animais domésticos. Ele é bem agressivo. Então, como que uma pessoa nesse país tem a capacidade de falar que defende javali? Não tem como! Eu sou a favor do seguinte, vamos analisar aqui e vamos ver o que dá para fazer. Regulamenta. É exatamente o que você disse.
A gente não está dizendo morte ao javali. A gente não está dizendo. Controle. É controle. É a mesma coisa de você chegar... Eu lembro de uma vez que eu vi um documentário que eles pegavam fazer uma experiência. Eles pegavam ratos e colocavam dentro de uma jaula. Eles tinham 6 refeições por dia, tinha água, No tinha final, tudo. um comia o outro, né? Exatamente. É. Quando você corta aquilo, vira lei da sobrevivência. É. Agora, quando você regulamenta, bota tudo direitinho, as coisas funcionam. Sim. Tanta coisa que a gente faz hoje. Vou te dar um exemplo. A gente... É uma coisa que eu não gosto de falar muito, mas a gente fala sobre uma coisa chamada racismo estrutural. Que é o fato dos escravos terem sido libertos, eles não tinham para onde ir, eles simplesmente foram. Uhum. E aí não tinha onde morar, não tinha saúde básica. E aí o que aconteceu? Naquela época a gente não tinha tanto saneamento básico. Então você conseguia ali, na fonte da água, beber, às vezes não tinha um duto para fazer suas necessidades, mas o nível de população era muito pequeno. Então, como a natureza faz a... Acabava filtrando tudo isso. Exatamente. Né? Só que agora a gente tem uma população muito grande. Então, falando, peraí, agora a gente tem uma população muito grande. Então, encanamento virou coisa importantíssima. A gente regulamentou a coisa para equilibrar. Porque a população, ela cresce vezes 2, vezes 4, vezes 16. Na faculdade eu estudei sobre isso. A comida, ela cresce assim. 1 mais 1 mais 1 não acompanha. Né? E aí por isso também tem a questão dos fertilizantes. Uhum. Né? Porque não acompanha se você for colocar tudo natural. Defensivos também. Exatamente. Né? É o equilíbrio. Eu não costumo defender nada. Eu falei, mano, olha só, eu penso isso aqui. Ó. Porque toda conversa ela é feita para ser debatida. Não significa que eu estou certo nem que você está certo. Ela tem que ser debatida. E eu achei muito interessante esse teu ponto de vista, porque eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu estou aprendendo contigo aqui. Isso é bem comum. Mas enfim, check. Queria falar sobre outra coisa. Cara, tua formação é totalmente voltada para a indústria. Como é que foi pro mato? É que eu nasci no mato, né? Eu sou do mato, é a natureza. Eu não sei, cara. Não sei. Mas foi influência de família isso? Ó, eu venho de família de árabe, né? De libanês. Murad, verdade. Né? Então tem uma história aí que remonta lá dos tempos de Império Otomano até hoje. Se você procurar quem são os Murad, a família Murad, tem um histórico, a gente tem um peso aí, uma relevância na história. E aqui no Brasil, chegamos, fomos para o interior, aí também a gente tem um histórico aí por outro lado da família de Bandeirante. Caraca, então tem uma coisa muito ligada. Então juntou aquela coisa do árabe, viajante, destemido, guerreiro, que tem vontade de fazer a coisa, com o Bandeirante, aquele cara que saía, enfrentava o mato e saía atrás de ouro, riqueza e tudo mais, e juntou e de alguma forma acho que acabei herdando um pouco de um gene de cada um de outro. Isso é bem comum. E o que me proporciona isso? Eu não tenho alergias, eu sou resistente às intempéries, eu tenho uma facilidade de conseguir reconhecer alimento, uma planta que pode ser um veneno, outra que pode ser um remédio. Pela caça, eu sei como me aproximar do animal, eu sei o que caçar. Como pescador, então, muito mais fácil, né? No programa a gente viu lá, 8 quilos, quer dizer, o total dava uma média de 2 quilos de peixe por dia. O que aparece mais é só quilos, sofrimento. É só sofrimento, mas 8 quilos de peixe numa semana para alimentar a galera. Nem você na cidade pega 8 quilos de peixe. Você não pega. Você não, povo, peixe é um bagulho caro. E assim, então eu acho que essa parte industrial, essa parte acadêmica, eu fui professor 10 anos, cara, dei aula de biologia, sabe? Então, a natureza, para mim, ela é muito clara. Eu leio a natureza, eu me sinto tão à vontade no mato quanto se eu estivesse em casa. Eu não falo nem antes de eu ser um sobrevivencialista, eu sou um naturalista. Charles Darwin, aquele cara que pegava uma borboleta, comparava com a outra e entendia os porquês que eu te falei lá no começo. Então, eu já vim com essa luz darwiniana, esse sei lá o que de Darwin aí, né? Okay. Esse estilo Darwin. Vamos dizer assim. E depois, quando aflorou o negócio da caça e da pesca, que eu tive que me enfiar no mato, no rio, isso me fazia prestar atenção no ambiente em volta,
E de repente eu me vi numa situação de sobreviver, porque eu precisava fazer coisas de sobrevivência, e mais tarde isso condensou em Largados e Pelados, que na verdade foi uma prova final. A prova final da vida. Então, quando eu coloquei os pés, que eu arranquei minha roupa e botei o pé ali naquela lama, eu falei, essa é a prova final. Tudo que eu aprendi a minha vida inteira de sobrevivência, de biologia, de botânica, de física, de química, de matemática, de meteorologia, de paleontologia, de zoologia, do caralho que foi, eu fui colocar em prática naquele dia. Foi a minha prova final. Caraca. E eu passei. E como? Com 8.9. Caraca! A tua nota foi a segunda maior? Ou foi a da... A maior. A minha foi a maior de todas. Cara. E tem uma curiosidade. Eu comecei com 6.9, terminei com 8.9, 2 pontos de ASP. Nunca, na história de Largados e Pelados do mundo, de 14 anos, 14 anos. Ninguém, em um desafio de 21 dias, conseguiu 2 pontos de ASP. Você acredita em alinhamento dos astros? Você acredita em destino? Ó, eu não acredito, mas eu não duvido. Cara, a vida, ela te leva, eu acredito nisso, a vida ela te leva exatamente para o local que você está atraindo. Sim. Eu acredito muito nisso, né? Faz sentido. Na energia. Que, cara, vamos lá. Você fez tudo relacionado à indústria. Hoje, a sua renda, você é tatuador. Vem do estúdio. Do estúdio. Mas você nunca largou aquela energia de mato. A sua essência é aquilo ali. É a mesma coisa de você chegar para um coelho e mandar ele caçar um leão. Não vai acontecer. Porque a natureza dele não é essa. Uhum. Eu acredito muito nisso. Olha como é que as coisas são. Eu vim parar aqui. Gosto desse negócio também, não sei como é que funciona, e tô aqui trocando ideia contigo. Eu acredito que as energias, elas se atraem. Eu acredito muito nisso. Todo mundo que se conecta a você foi porque alguma coisa que você fez no passado. Eu acredito assim, se você tem uma obra e você se propôs de verdade, em fé, concluir essa obra, o universo conspira a seu favor. Eu penso dessa forma. Eu penso assim, eu comecei a levar isso mais pra minha vida quando eu comecei a olhar para dentro de mim, que é um exercício que muitas pessoas não fazem. Elas veem o que estão na frente delas, mas não olham para si. Quando eu comecei a olhar para mim, eu me fiz essas perguntas. Cara, quem sou eu? O que eu realmente gosto? Eu gosto do que eu faço? As pessoas que eu convivo, elas são do meu agrado? As pessoas não fazem esse tipo de pergunta. E eu fico bem assustado quando eu começo a conversar com algumas pessoas que elas simplesmente não sabem definir quem elas são. Se eu perguntar para elas, você gosta de verde ou de azul? Ela não sabe dizer. Depende, é pra quê? O depende é o pior de tudo, né? As pessoas, elas querem encontrar propósito em tudo. Sim. Você já reparou? Quer encontrar o tempo todo encontrar um propósito. Em propósito de escovar o dente, em propósito de acender o fogo, fazer um café. Velho, tem coisas que você tem que fazer por fazer. Exatamente. E você não tem que ficar pensando por quê. O que é melhor? Que cor que você prefere? O azul ou o amarelo? Eu gosto do amarelo. Acabou. Beleza, amarelo. Por que você gosta do amarelo? Beleza, só porque que eu... Agora, depende. Depende. Cara, depende do meu ovo esquerdo. Não, mas é isso, cara. Eu tenho aprendido muito sobre essa questão de saber tomar as decisões. A gente conversou em off sobre aquela situação que eu salvei o rapaz da Light. Aquilo tá tão enraizado em mim, assim como o teu instinto de sobrevivente. Se eu vejo uma pessoa que não tá bem, acontece um acidente, cara, eu não sei me controlar. Eu vou pra cima. É isso mesmo. É automático. É um botão. É um botão. Ligou já. E eu lembro que quando eu fiz o curso de bombeiro civil, de resgate, né, operador de resgate, o meu coordenador falou, cara, a partir de agora você é um SAR, que é Search and Rescue. E aí, toda vez que você vê uma situação, você vai pra cima, você não vai se controlar. E foi exatamente isso. E o legal é que você tem o domínio da coisa de um jeito que às vezes até eu não me reconheço. Eu não sei se você tem esse controle sobre... Eu não tenho. Eu tomo um personagem, que eu posso dizer assim, que eu tenho que tomar o controle da coisa. A coisa tem que funcionar. Então se eu vejo que algo tá fora do lugar, na mesma hora eu... Porra! Vamos fazer assim. Porque tem uma hora que tem que ser isso. Tá ligado? Por mais que você queira ser um cara bacana, você fica... Tem hora que eu controlo meus ânimos, mas... eu faço o possível pra ver, não, peraí, isso aqui não dá. Isso aqui não dá pra negociar, a famosa negociação. Isso aqui não dá pra negociar.
Existem coisas que são os princípios Os inegociáveis. que você não negocia. Assim como tem as tácitas também, né? Você não precisa de combinar para que elas deem certo. Né? Cara, exatamente. Uma outra coisa que eu acabei de lembrar aqui, que eu achei muito bacana, você falou que tem instinto, mas você é um bom planejador. Sim. Eu vi o teu vídeo ainda antes de entrar no desafio de você desenhando o abrigo que eu ia fazer. Cara, aquilo ali pra mim, eu falei, mano, esse cara é um arquiteto, velho. não, cara, eu falei, mano, o cara planejou tudo. Você planejou os 21 dias? Planejei. Mas, e eu vou falar pra você, mas não foi um plano certo, nada na vida, nunca na minha vida eu fiz um plano. Você fez um pré-plano. Cara, alguma coisa que você já planejou deu 100% como você planejou? Não dá. Nunca, geralmente eu fico frustrado ainda. Então, eu já sei que não vai dar certo. Mas, o que custa planejar? Cara. Então, eu fiz planejamentos. Eu fiz algumas hipóteses. Eu fiquei num hotel alguns dias antes de ir para o desafio. Eu tinha tempo ocioso. Então, vamos usar esse tempo para alguma coisa. Comecei a pesquisar abrigo, comecei a ver o que podia acontecer. E se começar a chover? E se você pegar muito sol? E se você não tiver água? E se você estiver num bioma assim ou assado? Então eu comecei a criar possibilidades e soluções. Eu tinha mais ou menos, sem brincadeira, umas 8 soluções. Nossa. Eu tinha 8 planos de sobrevivência para os 21 dias. Ou seja, sobrevivência não é somente fazer... Não. E nenhum eu acertei 100%. Caraca. Gente, preste atenção nesse negócio que ele acabou de falar. Não adianta você ser um cara muito brabo na caça. E se a caça não vier? Você tem que ter o plano B. E se não tiver o plano B? Exatamente. Você tem que ter o plano C. Foi cara, isso. Fenomenal. Fenomenal. Eu não tinha imaginado que você tinha feito isso. Vamos falar de 3 pilares aí quando a galera fala de estar no mato, na selva. Sim. Tem diferença entre sobrevivência, sobrevivencialismo e bushcraft. Agora eu vou aprender um pouco mais. Não, essa é fantástica. Sobrevivência. Bateu o carro, caiu o avião, afundou o barco, deu uma inundação. Você tem que sobreviver. É o instinto natural, aquilo. Sim. A sua sobrevivência foi salvar uma pessoa. Aquilo é sobrevivência. É o que você fazer naquele momento. Sim. Sobrevivencialismo. Sobrevivencialismo é você se preparar para uma situação de sobrevivência. Entendi. Fazer um curso. É o técnico. Exatamente. Saber reconhecer o mapa, ler uma bússola, que é uma... Fazer um curso de tiro, um curso de bombeiro. Aquilo é sobrevivencialismo. É você se preparar para uma situação de sobrevivência. Sim. E o bushcraft? O bushcraft é uma ferramenta. Hoje também existe a filosofia de vida bushcraft, que é conectar com o primitivo. Mas o bushcraft, o nome já diz, coisas no mato. Uhum. É você usar o que a natureza tem para fazer uma coisa que você precisa. Você junta 2 cipó, um pedaço de pau e faz uma cadeira. Ferramenta. Então o bushcraft, ele na verdade, a palavra bushcraft, ela é a sua ferramenta para você construir coisas para sobreviver e se manter numa situação. Lá no X. curso a gente chama isso de fortuna. No militarismo a gente chama isso de fazer algo sobre fortuna. Então, padiola, que é uma coisa que você sabe. Uhum. Faz uma padiola ali na hora para usa 2 pau, amarra a calça do caboclo ali. Exatamente, a gente chama de fortuna lá no curso. Então, se não tiver isso, o que a gente faz? Eu falo o seguinte, tem uma aula que eu dou que a gente fala sobre a evolução da tecnologia. As pessoas colocam... Fortuna, não sabia, cara, que da hora. Tecnologia, as pessoas acham que tecnologia é um celular, é um microfone. Tecnologia é o que você vai utilizar. Um tênis é tecnologia. Sim, sim. A primeira tecnologia, uma das primeiras, não posso dizer que é a primeira, mas a que eu estudei, foi a arte de criar uma ponta de lança com uma pedra. Até ela ficar fina e amolando. Né? Amolada para você conseguir abater. Sim. Foi uma das primeiras tecnologias que apareceram. Veio tecnologia do fogo, veio tecnologia de poder se guiar pela luz do sol ou pelas estrelas. Tem muitos filmes que documentam isso que será real. Na época de grandes travessias. Não se tinha bússola igual tem hoje. Os caras se guiavam pela estrela, velho. Falaram, isso é uma tecnologia. Tudo que se torna ferramenta é uma tecnologia. Isso eu achei muito interessante. Uma outra pergunta que eu quero te fazer é, bushcrafter, eu não entendo. Da onde veio isso? Que no Brasil não é brasileiro. Não, a gente... o termo já é arte do mato, né? Fazer Sim. coisas do mato. Sim. O bushcraft, como filosofia de vida, é
reconectar o humano ao primitivismo, ao primitivo. É você acender uma fogueira usando uma pederneira, é você sentar em volta de uma fogueira e olhar aquilo e contemplar. Então, bushcraft, como filosofia de vida, ele é contemplação. É você ir para o mato com o mínimo de coisas, fazer sua casinha, sua cabaninha, assar um peixinho ali na beira do rio. Isso é a filosofia bushcraft. É reconectar o homem atual ao que o antepassado fazia. Aquilo que um homem fazia há 25 mil anos é a mesma coisa que a gente pode fazer hoje. A gente pode sentar, pegar um pedaço de carne e colocar na brasa. Você está fazendo exatamente o que os seus antepassados fizeram. Caraca, que louco. Isso é a filosofia bushcraft. Para mim, isso eu chamo de conectar pessoas, porque eu faço esse tipo de coisa para ficar com meus amigos. E os meus amigos, eles acham, a minha galera ali da Defesa Civil, a gente faz isso que a gente gosta. E para mim isso virou uma terapia. Você usou esse bushcraft, essa filosofia do bushcraft para conectar pessoas. Cara, é isso mesmo. Eu tenho alguns brothers que eles passaram por um processo psicológico pesado, ficaram muito mal, e alguns deles me chamavam no Instagram. Qual é, negrão? Tô vendo você postando um negócio aqui de rapel, que eu também faço rapel. Posso ir com você, cara? Minha terapeuta disse que eu preciso fazer isso. E aí eles falaram, cara, quanto é que é? Mano, pra você é de graça. Eu quero te levar até lá pra saber se você realmente gosta disso. Hoje em dia o cara anda comigo o tempo todo, ele chega pra mim, mano, eu te respeito muito. Porque tu é um cara que não deixa ninguém pra trás. É uma regra minha. Eu não deixo ninguém pra trás. Falei, brother, quem tá comigo aqui, vai estar comigo lá também. É respeito. E, cara, se não for pra fazer o bem, pra que serve o que a gente tem? O conhecimento ele é feito pra passar adiante. Se você tem diferença entre conhecimento e inteligência. Sim. Eu falo isso muito para as pessoas. Inteligência não é você tirar 10 numa prova. Negado. Inteligência é a capacidade que você tem de resolver um problema. E acabou. Exatamente. Não importa o como, resolva. Exatamente. É claro que os fins nos justificam os meios. Sim. Mas no sobrevivencialismo, o sobrevivencialismo de verdade, você sabe que é cruel. É cruel. Você sabe que não é ético. E você sabe que chega a ser até abominável. Sim, eu concordo. Ao ponto de pessoas comerem outras pessoas, canibalismo. Né? Então, o sobrevivencialismo é cruel. Às vezes, você tem que deixar o seu amigo morrer para salvar alguém. Aqui a gente não consegue acreditar nisso. Sim. Mas acontece. Existe. O mundo é muito grande. Todo mundo mora na parte branca do feijão. Exatamente. Cara, quando a gente bota o pé para fora do branco do feijão, meu amigo. É outro rolê. Exatamente. Cara, perfeitamente isso que eu sempre falo. Cara, quando a gente toma a rédea de tomar uma decisão, a gente volta para aquela regra de eu sou responsável por aquilo que eu faço. E uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, que eu carrego para minha vida, eu passo isso para pessoas que se aproximam de mim. Toda vez que você for tomar uma decisão, vai até o fim. E quando você chegar no fim, pode ser que algo dê errado e algo dê certo. Só que você tem que ser muito responsável para assumir a consequência daquilo que pode ser boa ou ruim. Isso, o ponto de vista é diferente. Você pode pular num rio para matar um jacaré porque você está com fome. O jacaré te mordeu e deu ruim. Aí você pega, peraí, tá, eu sei fazer um curativo, eu sei usar uma erva, tá, eu consigo resolver. E já sei como pular no jacaré da próxima vez. Exatamente. Né? A experiência. Não perdi o braço. Entendeu? Então, a gente tem que estar consciente. Poxa, errei, aconteceu isso. Mano, você errou, mas... A gente é sempre culpado por tudo. Eu sou responsável por todos os meus atos. Na terapia... Nossa, mas falar um negócio desse hoje em dia é complicado, né? A galera fica com medo. Eu acho que muita gente não está preparado para essa conversa, porque muita gente aprendeu até na escola que todo mundo é igual, e é mentira. Somos diferentes. Mentiu igual. Mentiram igual. Quer dizer, a mentira foi igual para todo mundo. Sim. O elefante, ele não consegue subir numa árvore. O macaco consegue. O macaco não consegue derrubar uma árvore. O elefante consegue. Exatamente. Então, eu falo o seguinte: você falar que uma pessoa ela é capaz de tudo, é uma grande mentira que você está contando para ela. E ela sabe que é uma mentira. Então ela vai começar a achar que todo mundo mente para ela e ela vai achar que o mundo é uma mentira. Mas a partir do momento que entender a diferença, quando a pessoa saber que ninguém é igual a ninguém, assim como os dedos da mão tem que ser diferente para a mão funcionar, quando as pessoas pararem de serem estrelas e começarem a ser constelações, a gente resgata algo
fantástico e que Cara, nunca foi resgatado, mas que está ali, na nossa cara. O que eu chamo isso A de humanidade. síndrome do protagonista. Todo mundo quer ser o protagonista. Eu chamo isso de síndrome do protagonista, que é o umbigocentrismo. Eu penso sempre no coletivo. Eu tenho essa Eu coisa. funciono melhor no coletivo. Só que chega um momento que você fala, não, esse aqui é o meu limite. Eu tenho que fazer desse jeito aqui. Tem que ser assim. Você mostrou muito isso no programa. E, cara, não é que tá errado ou tá certo. É o momento. Aquele momento a gente viveu isso aqui. Existiram erros, existiram acertos, que ainda tem que ser julgado, né? Julgado por você em primeiro lugar, porque ninguém pode falar o que você faz ou deixa de fazer. A história é tua. Ponto. Isso é uma coisa que eu não posso chegar pra você, cara, eu achei que você deveria. Não, você não deveria nada. Você tem que tomar a decisão que você tem que fazer e assumir a responsabilidade disso. Se você tem uma consciência mental forte para aturar a consequência daquilo ali, parabéns, você evoluiu mentalmente. Isso é o que eu penso. E tanto para homem ou para mulher. Tá? Qualquer um deles, na minha opinião, tem que ter essa consciência de, pô, cara, eu tô aqui porque eu escolhi. Eu fui pro desafio porque eu escolhi. Eu escolhi ser químico professor porque eu quis. Eu poderia estar ganhando $20 mil por mês, mas você está aqui preferindo ganhar $2 mil. É um exemplo. E a gente tem que aprender essa coisa mesmo, de aprender a sofrer, não sofrer, não vou nem colocar sofrer, mas a arcar com a consequência das escolhas que a gente faz. Isso para mim é um negócio muito importante. Eu confesso no início, que aqui a gente tem um papo de homem, eu fiquei te julgando assim, analisando. Eu falei, cara, será que ele é assim, brother? Será que eu... Aí eu resolvi tirar a dúvida, vim parar aqui. Falei, mano, ele é um cara de gente boa pra caramba, o que houve? A mesma coisa o Itamar. Falei, não, cara, não, peraí, tem alguma coisa errada ali. As pequenas falas isoladas, elas fazem uma história virar outra. Vamos lá, você tem 7 horas de programa. Aí você pega 15 segundos, que a gente chama de short, que é um corte, e constrói uma história em cima de um negócio de 15 segundos, que hoje é um story do Instagram. O story do Instagram define 47 anos da tua vida. Isso está muito errado, cara. A população precisa melhorar um pouquinho. Só que eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Eu acho que as pessoas precisam ser, irmão, a gente está com diferença, vamos resolver aqui agora. Eu falo assim, o story pode mostrar os 15 segundos da pessoa naquele momento de vida dela, não na história da vida. Não Nossa. tem. Não tem. Bota essa frase aí no Twitter e coloca lá, René Moraes. Pensamento do dia. Cara, e é isso. Cara, enfim, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem roteiro. A gente vai trocando ideia. E hoje, vamos trazer para hoje. A gente já falou, vamos falar um pouco do desafio em dose dupla. Bem resumidamente, quanto tempo durou isso? De gravação foram 3 meses. 3 meses. 3 meses, 6 biomas da Colômbia. A gente fez deserto da Tatacoa, Alta Guajira também, que é um deserto, as florestas de Ticuy, que é na costa pacífica. Depois fizemos as cordilheiras dos Andes, em Vetas, que era além do Eldorado, muito ouro. Tivemos a floresta amazônica colombiana e um cerrado colombiano também. Tá tudo aqui. E um cerrado colombiano. Cara, fenomenal, cara. Aqui eu não acompanhei tudo ainda, tá? Eu vi que a sua cara tá estampada no metrô. No metrô! Caralho! Você já foi ver tua cara? Não fui. Eu só recebo a galera aqui mandando, René, professora, aqui. Querendo ou não, você se tornou referência. Sim. Você se tornou... Eu não gosto de usar a palavra famoso. Eu gosto de usar a palavra conhecido. Famoso é Deus. Não, nem famoso é o Gustavo Lima ali, que é famoso é o Pelé. E... Como é que tu tá lidando com isso? Cara, natural. Porque eu tô, assim, conhecido no mundo do bushcraft. Eu ando na rua... Aqui na minha quebrada, todo mundo sabe quem eu sou, o que eu faço. Santo de casa não faz milagre. Então, eu tô tranquilo. Eu tô aqui na minha quebrada... Comendo o mesmo pãozinho, tomando o mesmo chá. O pessoal vai falar as mesmas histórias. As pessoas não mudaram. São de verdade. São de verdade. Agora, às vezes eu saio e vou para um rolê diferente. Aí eu já percebo, brother, você não é o cara? Tá, vem cá, deixa eu tirar uma foto. Cara, aí rola a tietagem. Eu trabalhei um tempo com uma galera de comédia. Então eu conheci alguns famosos de comédia. E eu gosto de conversar. Eu boto o telefone em cima da mesa e converso. E eu lembro de algumas pessoas que falavam pra mim, cara, sabe o que eu acho estranho?
Às vezes eu tô num lugar, a pessoa quer tirar uma foto contigo, mas ela não sabe conversar. Ela chega, oi, tudo bem? Pá, tira a foto e tu fica assim, ó. Tipo, eu podia limpar esse pedaço e de tu fica molho? perdido sem saber o que falar. Aí eu falei, caraca, sério, mano, cara, é estranho. Se a pessoa chegar de boa, pô, mano, posso tirar uma foto contigo? Pô, assisti você em tal lugar. Pô, beleza. Eu tenho muita vergonha de chegar num cara famoso, né, vamos usar a palavra, um cara conhecido e ficar, putz, velho, aí, pô, posso tirar foto? Não, eu fico muito de boa. Eu, pô, tudo bem? Pô, cara, assisti você, celular no bolso. Que eu acho muito incômodo você chegar aqui, ô René, tudo bom? Com o celular na cara. Sim. E você fica sem graça. Eu tenho um canal no Instagram, já aconteceu de uma pessoa me abordar e falar, oi Henrique, tudo bem? Tudo. Eu sigo você. Tá isso. E aí, como é que tá lá? Tá bem. A pessoa te conhece, mas você não conhece ela. Então, eu tô aprendendo a lidar um pouco. Você sabe que agora, assim, de uns tempos para cá, eu entendi. Eu vi, assim, igual o jogador de futebol famoso, ou uns caras aí que são cantores famosos. Sim. Aí aparece aquela matéria dele na quebrada dele, na favela onde ele nasceu. E tipo assim, nossa, olha como que o cara é humilde. Ó, ele, mesmo com todo esse dinheiro, essa fama, ele continua indo nos mesmos lugares. É porque ele se sente bem lá. É a liberdade, porque lá ninguém vai ficar pesando no cara. Alô, Adriano! Adriano, jogador de futebol! Adriano está lá no Vidigal. Adriano é da área, cara. Então, por quê? Porque ela tem sossego. Didico. Todo mundo conhece. Ninguém vai ficar titando. Exatamente. É como se fosse um irmão. Adriano, pra mim, cara, Didico pra mim. Eu acho que esse cara é um exemplo. Ele é. Eu falei pensando nele. Cara, eu lembro de uma entrevista dele que ele falou: não, o que você gosta de fazer? Cara, eu gosto de encontrar meus amigos e tomar meu Danone. Danone é cerveja. Eu vou dar Danone, né? Pô, vai tomar meu Danone. Já fiz o que tinha pra fazer. Pô, mas não, deixa eu tomar meu Danone com meus amigos aqui. Cara, é isso. O que eu acho mais legal de viver é você colocar o celular aqui em cima, a gente vai jogar a conversa fora, vai falar besteira, todo mundo é amigo e ninguém vai interpretar mal uma fala que você fez. Porque é uma zoeira, uma brincadeira. Diferente de você, de repente, estar num restaurante, alguma coisa, você fala alguma coisa, ou você é um pouco mais áspero com uma pessoa que invadiu a tua bolha. Sim. Às vezes você está com a sua namorada lá, e você está numa discussão de relacionamento, você está num assunto delicado, e a pessoa aí chega, oi, tudo bom, pessoal? Eu falo assim, desculpa, eu tô... Nossa, olha como o cara, olha como o René é grosso, esse machista escrota! Eu não concordo com isso. A gente tá vacinado com isso, né? Eu mando tomar no... mas não, tá tranquilo, aqui não tem essa não. Cara, mas é isso, é o respeito. Eu aprendi isso observando algumas pessoas que eu conheci pessoalmente, falando, pô, cara, eu queria que as pessoas fossem mais educadas, né? Chegar e trocar uma ideia, e eu aprendi. Um dia desse eu tava num evento, tava o Lázaro Ramos do meu lado aqui. O cara queria curtir o baile, mano. E aí eu percebi, o amigo meu me cutucou, e ele e o Lázaro Ramos. Eu falei, é verdade. E continuei aqui, ó, com ele. Falei, pô, o cara quer curtir o baile. Uma pessoa tirou foto. Aí daqui a pouco veio outra, virou uma fila. Ele foi embora. Porque o cara quer curtir, mano, aprende a ficar de boa. Quando você sentir abertura, opa, tudo bom, cara? Beleza, é isso. Mas enfim, a gente já entendeu aqui que tu tá lidando de bem, e que bom que você tem essa consciência. Também, cara, o glamour do conhecimento não é legal, né? Acho que, sei lá, não tem glamour nisso. Eu acho que você acaba virando escravo, né? Eu falo o seguinte, cara. Você perde a liberdade. Os meus brothers são os brothers da quebrada mesmo. A gente comia pastel sentado no meio-fio trocando ideia. E eu falo isso, hoje muitos dos meus amigos, eles mudaram totalmente o rumo, não moram mais na quebrada, mas eu tenho um amigo que é advogado, um excelente advogado patrimonial de imóveis. Eu tenho outro que é técnico da Motorola, tenho um outro que trabalha offshore, tenho 4 amigos que trabalham offshore, são excelentes profissionais. Quando a gente vai sair, a gente vai tomar açaí no mesmo lugar. Pessoas que viraram diretor de empresa, a gente vai no mesmo lugar. E é um ambiente que a gente se sente bem, sem ter necessidade nenhuma de criar personagem. A gente fala nossas besteiras. E é isso, eu acho que essa geração de imediatistas, a gente está vivendo uma geração de imediatistas, ela precisa entender isso. Gente, ó, quando a gente está junto dos nossos, vamos trocar ideia normalmente, não precisa, tudo stories. Leva de boa. Eu acho que isso é importante. E uma coisa que, falando da geração de agora, né, que eu já entrei em outro assunto, eu ensino muito sobre meu sobrinho. O tempo que eu passo com ele é muito valoroso. Vamos surfar? Vamos surfar. Vamos escalar?
Vamos escalar. Eu não fico botando a mão em telefone, cara. É o tempo que eu passo com ele. Eu sou o tio maluco, né? Então, tipo, o tio que leva pra nadar, o tio que leva pra... Eu sei como é isso. Eu sou o tio maluco. Então, tipo, um prazer que eu tenho é de ver ele crescer sem a tela. Sem a tela. Vamos pro meio do mato. Acampa comigo. Aí ele conta pros amiguinhos dele. Fui acampar com meu tio. É engraçado. Mas eu acho isso legal, porque ensina até sobre eles. Quando eles não têm o recurso da cidade, o que eu faço? Isso tem que ser desde pequeno. E eu acho isso um negócio fenomenal. Não para dizer que você vai ser um caçador, é saber o que fazer. A gente vê isso em diversos filmes, né? Não sei se você já assistiu aquele filme 127 Horas. Não. É um filme de um médico, muito famoso cirurgião. Ele vai tirar férias e ele vai fazer um trekking no meio do deserto. Ele cai num buraco e fica 127 horas preso com a mão numa pedra. Ele tinha um bisturi. Ah, tá, que é ele corta o braço. Ele corta o braço. E é um filme em fatos reais. Sim, sim. Ele arranca o braço e fala, mano, é o meu último recurso. É o meu último recurso, então eu vou fazer. E ele sobreviveu. É coisa que a gente faz, ó, tem que sofrer, é o assunto de antes. Eu vou arcar com a consequência da decisão que eu tomei. Eu vou ficar sem um braço, mas eu vou sobreviver. No curso a gente fala vida ou qualidade de vida. Aí você pegou, tirou a pessoa do incêndio. E aí queimou a perna dela. Ah, você foi um irresponsável porque minha perna queimou e eu vou te processar. Vida ou qualidade de vida? Eu poderia ter deixado você de morrer. Mas eu não vou fazer isso, eu sou um ser humano igual você. Lá no curso a gente repete muito isso. É vida ou qualidade de vida? Então, a gente fala é vida. Se é vida, vai ter algum problema ou não. Né? Enfim, você tem mais alguma coisa para falar? Cara, tranquilo. Tá, eu tô fazendo uma pergunta para todo mundo. Apocalipse chegou. Você tem direito a 4 itens. Podendo ser uma pessoa ou um animal, qualquer outra coisa. Você tá de roupa, tá? Opa! Você tá de roupa, a roupa é normal. 4 itens, o mundo acabou. Um bom rifle com muita munição. Ok, um item. Rifle com munição. Bom facão. GPS não ia funcionar, né? Não tem nem porquê. Vai fazer pra onde? Não ia funcionar, né? Uma boa mochila aí, pra guardar as coisas dentro. E, cara, água você encontra. Eu entendo que isso não vai ser uma dificuldade, então não vou falar um pote para carregar água. Mas linha de pesca e anzol. Linha de pesca. Tem que ter, né? E se não tiver, a gente consegue criar uma. Cria, né? Eu já fiz anzol. Exatamente. Dá um pouco mais de trabalho. Dá um pouco mais de trabalho. A gente quer um. Aliás, você sabia que a melhor parte, dá para se fazer com outras, mas a melhor parte para fazer um anzol de osso é do maxilar. Quando você pega o maxilar de um animal, ele já tem o desenho do anzol. É verdade, eu achei que fosse os dentes. Não, todo mundo pensa que é o dente. Eu achei que você... Não, o dente ele lasca, ele é muito duro. O dente serve para raspar. Mas aqui, ó. Caraca, eu não sabia disso. Mas interessante, aprendi mais uma coisa aqui. Enfim, rapaziada, esse é Rememorar. Tá tocando o telefone aqui, tá hora certa. Pode ficar tranquilo. E, gente, obrigado. É isso, se vocês gostaram aí, estúdio. Dá um like aí, comenta qualquer coisa. E obrigado por vocês terem assistido o vídeo. É isso, acho que dá certo. Quer fazer o finalzinho de novo, sem um barulho do celular? Pode ser. Pode voltar, eu não vou parar a gravação. Não, eu sei. Aí só edita. Então, rapaziada, obrigado, Renê. Cara, satisfação a minha, satisfação cara. é minha. Prazerzaço, velho. Porque você, velho... Você sabe que você vai tatuar agora, né? Já vou caraca, eu esqueci, mano. Gente, eu vou deixar aqui embaixo na descrição. Tem site, né? O estúdio. Tem o Insta do estúdio. Tem o Insta do estúdio, tem o Insta. Eu vou deixar tudo aqui na descrição. E-mail, se quiser. Sim. E-mail na descrição. Tudo isso. E vocês podem ficar à vontade para trocar ideias. Se quiser fazer pergunta, eu vou responder. É isso, galera. Obrigado por vocês estarem aqui. Faz que dá certo. Rememorar para vocês. Henrique Nigas. E grande abraço. É isso, cara. Louco, hein?